O Salmo de número 128. Eu vou intercalar a palavra com alguns propósitos de oração nessa noite. Se desejamos vencer as batalhas contra as hostes da maldade, o mundo espiritual, precisamos estar de posse das armas para executar essa tarefa. E dentre elas, a palavra, o louvor e a oração. Então nós temos no Salmo 128 muitas temáticas que envolvem áreas e coisas importantíssimas da nossa vida, da igreja cuja qual nós fazemos parte, da nossa casa, da nossa família. São apenas 6 versículos, mas eu vou precisar do Ministério de Louvor de novo aqui, tá certo? Então pega a turma toda, traz para cá. Aí eu sei que alguém pode ter saído para tomar uma água, mas já eu vou precisar, se posicione. Mas o verso, eu vou ler todo e depois nós vamos acompanhar aqui. Salmo 128. Vou ficar com a minha tradução. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua mesa, e os teus filhos como plantas de oliveira. Tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, que cada um de nós sejamos abençoados por Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Remova toda a distração, é o que nós te pedimos. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Eu quero começar pela exposição do salmista falando do êxito, do sucesso, da bem-aventurança. O texto começa dizendo que será bem-sucedido, terá êxito todo aquele que fizer 2 coisas. A primeira delas é temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós olhamos a importância de termos no nosso coração o desejo de não perdermos a intimidade com o nosso Deus, em valorizarmos a presença de Deus em nós, no ambiente cujo qual nós frequentamos, nos negócios cujos quais nós fazemos, e que venhamos entender que todas as vezes que tememos a Deus, a nossa preocupação sempre está em saber que Ele está conosco em qualquer situação. Temer é diferente de ter medo. Apesar de serem 2 coisas bem parecidas, o temor do Senhor é aquilo que todo aquele que sabe quem é Deus jamais quer perder: sua presença,
Saber que Deus vai estar com você, seja um dia bom, um dia ruim, se você estiver ganhando, se você estiver perdendo, as coisas estão bem ou maus na sua casa, vivendo períodos agradáveis ou desagradáveis. O salmista está dizendo que temer a Deus é imprescindível para aquele que deseja ser alguém de sucesso. Quando nós descobrimos de uma forma prática que alguém teme a Deus, quando a vida dessa pessoa é levada num nível de seriedade, de uma tal forma que ela não brinca com aquilo que ela sabe que desagrada ao Senhor. Hoje nós conseguimos ver pessoas, e até temos por hábito de dizer, parece que as pessoas perderam o temor a Deus. Elas são capazes de cometerem pecados, de assumirem comportamentos, de tomarem decisões absurdas. E mesmo depois de tendo feito isso, às vezes vem participar de um culto, vem para um ambiente de adoração, às vezes vai pregar, o camarada, às vezes ele está em adultério. Ele está num pecado, mas ele sobe no altar e desempenha a função como se aquilo não representasse nada. Nós precisamos de uma igreja que tema ao Senhor. Nós precisamos de uma igreja que entenda que não é fácil, que é desafiador sim, lutar contra o pecado. Mas reunimos todas as nossas forças, todos os dias, para vivermos uma vida de santidade na presença do eterno Deus. E isso serve para todos nós, não apenas para aquele que toca, para aquele que prega, para aquele que serve. O salmista está dizendo: aquele que teme ao Senhor, ele será bem sucedido. Ele sabe que jamais a presença de Deus pode ir embora. Eu me lembro quando Sansão, de uma forma bem paulatina, bem tranquila, vai perdendo o temor ao Senhor em cada uma de suas decisões. Ele começa de uma forma tão simples, certo? Aliás, o primeiro incidente envolvendo a perda do temor de Sansão é algo aparentemente tão simples. Em legítima defesa, ele mata um leão. Ele é um nazireu. Segundo a lei cuja qual ele está inserido, ele não pode se aproximar de um cadáver. E se isso acontecer, ainda que por acidente, ele deveria cumprir todo um rito de purificação. Mas o texto diz que ele está caminhando quando um leão vem na sua direção. Ele não tem outra coisa a fazer a não ser se defender do leão. Mas ao matar o leão, ele deveria se expor ao ambiente de purificação. Mas ele não quis, motivo pelo qual eu desconheço. Mas em algo muito simples, onde parece que os resultados não aparecem imediatamente, a Bíblia é bem clara: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É inevitável. Uma hora nós vamos ter que lidar com as consequências daquilo que negligenciamos. Aquilo que parecia ser pequeno foi apenas o começo da tragédia de um grande homem. Agora ele está de volta. Se não bastasse não fazer a purificação da primeira vez, quando ele está passando novamente pelo local, ele tem a curiosidade de ver o que tinha acontecido com o leão. Olhe bem, até aí tudo bem.
Ao invés de ficar de longe, ele se aproxima. E agora há uma colmeia na ossada do leão. O couro está ali, e entre os ossos as abelhas colocaram seu mel. Para Sansão era um ambiente proibido, mas ele já havia rompido uma vez. Agora ele pega o mel e come. Aquele lugar era um lugar proibido, mas havia algo doce em lugares proibidos. O diabo é bom nisso, em colocar coisas agradáveis, vantajosas, lisonjeiras, em ambientes cujos quais nós não devemos frequentar. Mas ele está rompendo, quebrando e perdendo o temor. Pessoas perdem o temor quando se envolvem com um pecado e não sentem mais nada, uma mente cauterizada. O fracasso é só uma questão de tempo, a vergonha e a humilhação é só uma questão de tempo. É assim que funciona. O diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Guarde isso muito bem. É só uma questão de tempo até ele envergonhar você, envergonhar seu casamento, envergonhar seus negócios, envergonhar sua família. Não brinque com o pecado. O temor do Senhor deve estar todos os dias ao nosso lado, porque Ele nos traz bem-estar, satisfação. Então não interessa o que as pessoas façam. Eu fui criado com minha tia e ela tinha por hábito me dizer algo muito sério. Quando eu dizia que os outros meninos estavam fazendo algo, ela falava: você não é qualquer um. E que vontade eu tinha de ser, porque eles podiam fazer, mas eu não podia. O salmista continua dizendo: tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor é muito desafiador para nós. Primeiro, andar com Deus já é um grande desafio, porque você escolhe relacionamentos por afinidade. Você escolhe relacionamento, certo? Porque há uma identificação. Na igreja, com quem você se relaciona? Com todo mundo? Não. Na igreja você se relaciona com quem você se identifica. Quanto maior for a sua identificação, a este grupo você pertence. Então é muito comum nós termos dentro de uma igreja diversas tribos, grupos de pessoas que se relacionam de forma sadia. Por quê? Porque gostam muitas vezes da mesma coisa, porque se identificaram com um comportamento, com um temperamento. Mas quando nós vamos lidar com Deus, a Bíblia diz: os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu não vejo como você vê. Como é que nós vamos andar com alguém que pensa, que anda, que vê, cujo qual os valores são diferentes do nosso? O salmista diz: se eu quero ser bem sucedido, eu temo a Deus, eu não tenho medo dele. Não, eu não tenho medo porque ele é bom, eu não tenho medo porque ele é misericordioso, mas eu temo e não quero ver Deus longe de mim. Porque voltando a Sansão, depois de tantas e tantas vezes, o texto diz que um dia Sansão levanta e diz: levantar-me-ei, irei mais uma vez ter contra os filisteus e os subjugarei. E o texto termina dizendo: o que ele não sabia é que Deus não era mais com ele. Não deixe Deus ir embora. Não deixe Deus sair da sua vida. Ou melhor, não coloque Deus para fora da sua vida. Tema que o temor do Senhor esteja dentro de cada um de nós, quando lidarmos com os caminhos cujos quais são desafiadores de cumprirmos.
Nós vamos olhar e vamos dizer: Senhor, me fortaleça para que eu seja obediente, me fortaleça para que eu me mantenha, me fortaleça para que eu diga não. Eu não posso estar nesse tipo de negócio, eu não posso estar nesse tipo de conversa, eu não posso estar nesse tipo de relacionamento, eu não posso, Senhor, eu até quero, mas eu não posso, porque eu sou teu, eu sou separado, eu sou um cidadão eleito. O salmista está dizendo isso. Tema a Deus e reconheça os seus caminhos. Nem sempre andar nos caminhos do Senhor irá dar a você louros, e você será ovacionado por outras pessoas. Eu gosto quando o texto diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. É aos olhos do Senhor. Pô, mas por que fulano fez isso com você e você agiu dessa forma? Pois é, cara, pode te falar a verdade, não era a forma que eu gostaria de ouvir. Você é frouxo, cara. Para te falar a verdade, para fazer e me comportar do jeito que eu me comportei, eu tive que ser muito valente, porque a minha vontade era quebrar a cara dessa pessoa, é de mandar ir para o inferno, é de entrar na igreja e nunca mais. Mas essa não é mais a minha vida, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você consegue entender? O caminho é dele, é dele, é dele. Agora, certo? É Ele que dita as regras, certo? Aquilo que outrora parecia você correto, hoje para você é absurdo. Aquilo que hoje você jamais se viu fazendo anteriormente, se tornou uma prática sua e melhor, com satisfação, porque você sabe que Deus está olhando e está aprovando a vida que Ele te ofereceu. Andar nesses caminhos não é fácil, mas é possível. E a Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000, mas nós não seremos atingidos. E o salmista começa dizendo: tema a Deus e ande nos seus caminhos, e você será abençoado. Mas agora ele vai um pouco mais além. Aliás, me permita fazer uma oração antes de prosseguir. Precisamos de uma igreja temente. Precisamos de gente que saiba o que é subir no altar. E também não vem querer só botar pressão no altar não, tá bom? Porque hoje qualquer coisa é no altar, é no altar. Deixa eu falar uma coisa para você: passou daquela porta para dentro, meu irmão, a responsabilidade é nossa. Todo mundo tem que viver uma vida de santidade. Pare de colocar a coisa em cima só de pregador, em cima só, certo, de ministro de louvor. Não é assim que funciona não, meu irmão. Entendeu? É para todos nós. O bicho pega, somos um corpo. É assim que funciona. Certo? Quando Israel enfrenta o grande desafio, certo, para vencer aquela minúscula cidade de Ai, quem era Acã? Acã era quem? Ele era alguém que pertencia à comunidade, e quando ele fez o que não devia, o que aconteceu? O comportamento dele, sabe o que fez? Causou problema para a comunidade inteira. Então é responsabilidade nossa, sua, lutar contra o pecado, dizer não à pornografia, dizer não aos absurdos, dizer não, 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 não e não. Não é porque eu não quero. Eu conto uma história antiga minha, quando eu estava com problema de estômago, que eu fui no lugar e o cara perguntou: o senhor quer Coca-Cola, pastor? Eu falei: quero. Ele falou: vou colocar. Eu falei: não. Ele falou: o senhor quer ou não quer? Eu falei: quero. Ele falou: vou pegar. Eu falei: não vai. Ele falou: o senhor decide se o senhor quer ou se o senhor não quer. Eu falei: eu já falei que eu quero. Ele falou: então eu pego. Eu falei: não. E eu disse: querer eu, mas eu não posso. Eu não posso. Não me pertence mais isso. Eu descobri que Ele morreu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Eu descobri que hoje eu carrego sobre mim o nome
dele. Então eu não negocio desse jeito, eu não me comporto desse jeito, eu não me visto desse jeito, eu não falo desse jeito, eu não falo, não adianta. Então nós precisamos de uma igreja, e precisamos mesmo, porque o negócio está bagunçado. Tem gente que vem para a igreja com determinadas roupas. Esse dia veio uma irmã na igreja, você olhar para a vestimenta dessa, você falou: Senhor, isso não é roupa. E vem, e pior, tem marido, certo? E aí a gente fica numa situação difícil, que a vontade é falar: não pode, não é assim, entende? Então pegou emprestado, pague. Entendeu? Comprou no cartão dos outros, pague, porque eu não aguento mais. Bota tudo na conta da gente, certo? Pô, já viu lá na igreja do pastor Cláudio, ainda diz que a igreja é minha. E a igreja só é minha quando o comportamento é ruim. Porque se o comportamento for bom, a igreja é do Senhor. Mas se é ruim, o pastor, já viu lá, aquela irmã lá, ó, Cabo Culto, Serol. Já viu como é que tira foto? Faz isso. O nosso nome está rolado. A grande verdade é essa. Então nós precisamos de uma igreja que conheça os caminhos do Senhor e esteja disposta a andar nele por temor ao Senhor, porque queremos a presença de Deus ao nosso lado. Então eu quero você de pé nesse momento. Isso. Que nós vamos orar por uma igreja temente. Posso ouvir um amém? Nós vamos orar por uma igreja que luta para viver na presença de Deus, para os crentes que estejam habilitados a olhar para si mesmo com clareza. É assim que funciona. Abner, vem para cá. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, e você vai dizer para Deus: Senhor, me ajuda a permanecer firme, temendo e desejando por Tua presença. Pai querido, o Senhor nos conhece por fora, mas o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe aquilo que nós fazemos, que muitas vezes a sociedade também sabe, mas o Senhor sabe aquilo que a gente processa dentro de nós antes de realizarmos, de fazermos, de falarmos, de nos comportarmos como não Te agrada. E Pai, somos sensíveis a isso. Temos consciência de que muitas vezes nós erramos, não porque nós não sabemos o que é certo. Muitas vezes erramos, Pai, porque não conseguimos fazer aquilo que sabemos que é certo. Muitas vezes erramos porque não temos forças para reconhecer que precisamos do Senhor para superar muitas, mas muitas situações que achamos que conseguimos resolver por nós mesmos. Achamos que temos condições, que nós conseguimos, que nós temos força, que nós somos capazes. Mas infelizmente, Pai, caímos porque confiamos mais em nós do que no Senhor. A Tua palavra diz: maldito aquele que confia em si mesmo, no seu braço forte. Que nós possamos a cada dia, Pai, reconhecermos que temos limitações. Não somos super-homens nem super-mulheres. Somos pessoas suscetíveis a falhas, suscetíveis a cair. É verdade, o Senhor nos levanta todas as vezes que nós caímos, mas que nós possamos ter a consciência de que não há prazer em cair, não há prazer em errar. Não pode haver prazer em andar longe ou fora dos Teus caminhos. Por isso dê a nós, Pai, essa sensibilidade no temor do Senhor, para que andemos a cada dia mais, buscando secar aquilo que o inimigo quer jorrar sobre nós,
buscando, Pai, apagar aquilo que o inimigo tem colocado na nossa frente, buscando nos blindar daquilo que o inimigo tem tentado colocar diante de nós como algo interessante, como algo prazeroso, como algo que não tem nada a ver. Que possamos estar a cada dia mais sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito, nos deixando levar pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, para que possamos recusar, rejeitar a cada dia as ciladas que o inimigo tem tentado colocar diante de nós. Que possamos ter a força que vem do altar, mas também a força que vem do céu. A força que vem de nós mesmos, ela às vezes não é resistente, às vezes nos engana, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que possamos a cada dia mais nos levantar na força do Teu poder e no Espírito que habita em nós, para rejeitarmos, para decidirmos com consciência e com convicção, na fé que temos no Senhor, tudo aquilo que o mundo tenta colocar diante de nós como algo agradável, Pai. Sabemos que o pecado é bom, mas temos que ter consciência de que o preço a ser pago quando a gente peca é muito maior do que aquele que estaríamos dispostos a pagar. Que o pecado vai nos levar para muito mais longe do que gostaríamos de ir da Tua presença. Por isso, Pai, faz com que a cada dia mais demos essa sensibilidade aguçada para ouvir sempre a Tua voz, para sermos sensíveis ao Teu Espírito e recusarmos e rejeitarmos em toda e qualquer situação aquilo que o inimigo tem tentado colocar à nossa disposição. E eu peço isso, Pai, porque eu creio que o poder que vem do alto é muito maior do que o poder que vem das trevas. Por isso, dê a nós forças e condições para andarmos na Tua presença, porque eu tenho certeza, Pai, que assim alcançaremos lugares distantes, lugares longes, lugares altos. Nós seremos exaltados no meio dessa sociedade má. Mesmo andando no meio de uma sociedade pervertida, conseguiremos chamar a atenção do Senhor, para que o Senhor olhe para nós e diga: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu oro a Ti, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Sente-se, sente-se. O verso 2 diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás. O salmista agora vai falar de uma das áreas importantíssimas também da nossa vida, a área econômica. A situação econômica daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, seus negócios, seus recursos, seu trabalho. Tendo o Senhor à frente, o Senhor nos faz prosperar em ambientes onde outros iriam à falência. O Senhor nos faz progredir em ambiente onde outros não conseguiriam se manter. Quando nós colocamos a nossa vida econômica, financeira, com trabalho, com boa administração, com generosidade, certo? Com fidelidade ao Senhor, nós vamos ver a oportunidade que temos de comermos o melhor desta terra. Isaac vai para um deserto, um ambiente inóspito, inadequado, certo? Um solo que seria improdutivo para muitas pessoas, mas não para ele. Nós precisamos entender que se o Senhor estiver conosco, nós podemos prosperar em qualquer ambiente. O dinheiro e as adversidades, econômicas, ele tem atraído muita atenção. Hoje muitas pessoas atravessam dificuldades econômicas. Eu quero orar por esta área neste momento, porque o salmista diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha o que o salmista está dizendo aqui: se eu temer a Deus e se eu andar em seus caminhos, eu terei recursos, eu terei suprimentos. Deus
entrará com providência a meu respeito, e não apenas economicamente, mas ele faz questão de dizer sobre felicidade. Ser feliz, aquilo que todo ser humano emocionalmente saudável busca: felicidade. Onde a felicidade vai estar? Dependendo de onde você acredita que ela esteja, é para lá que você vai. Tem gente que acredita que se ganhar dinheiro vai ser feliz, então ela vai atrás das riquezas. Tem gente que acredita que se casar vai ser feliz, então busca o casamento. Tem pessoas que acreditam que se tiver filhos encontrarão a felicidade, então para lá elas vão. Tem pessoas que acreditam que se tiverem suas formações acadêmicas, sua casa própria e tantas outras áreas. Mas a grande pergunta é: o que você vai fazer quando chegar no lugar onde acreditava estar a felicidade e não encontrá-la? O salmista diz aqui: se temer a Deus e andar nos seus caminhos, seu êxito será tão grande que você encontrará a felicidade nesse ato aparentemente simples de ter Deus dentro de você por satisfação, da obediência aos princípios cujos quais você conhece, mesmo sejam eles rotulados como ultrapassado, retrógrado ou tantas outras, certos rótulos que podem colocar sobre nós. Mas você sabe o nível de prazer e satisfação que aquilo te causa. Eu não sei hoje qual é a sua situação econômica, se hoje você está desempregado, se hoje seus negócios não vão bem. Hoje eu quero orar com você e por você, por essa área da sua vida, uma área que é tão importante, não apenas para você, mas para seus filhos, para sua esposa, para sua casa. A importância de ter recursos, isso é fundamental. Se tem alguém que deseja que você os tenha, esse alguém é Deus. Ver o seu negócio prosperar, ver você ter mais do que o suficiente, porque é isso que a Bíblia nos propõe: ter mais do que eu preciso, porque todas as vezes que eu tenho mais do que eu preciso, eu posso canalizar um pouco para abençoar uma outra pessoa. Então é importante que você entenda que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: me tema, ande nos meus caminhos, e eu abro portas para você nessa terra, eu abro janelas para você no céu. Eu dou a você o que casamento, o que dinheiro, o que formação acadêmica, o que casa própria, certo? O que ninguém pode te dar, eu posso te realizar. Então, em nome de Jesus, se hoje essa é uma área sua que você precisa de um milagre: pastor, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego. Pastor, eu estou empregado, mas os recursos não são suficientes para mim, não está dando. Eu queria que você saísse do seu lugar agora, viesse aqui à frente, e nós como igreja vamos orar por você. Vamos orar pelo seu trabalho, vamos orar pelo seu dinheiro, vamos orar pelo seu negócio. Então saia do seu lugar agora e venha para cá, se você precisa de um milagre na área financeira. Não pode demorar, tá certo? Venha para cá. Isso. Traga a sua empresa, traga seu negócio, traga suas dívidas, traga. Vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é um culto diferente para nós. Isso. Vem para cá. Nos deixe orar por você, clamar ao Senhor por você, pela felicidade que você tanto busca, pelo prazer de viver que você tanto busca. Vem para cá, vem. Nós vamos orar ao Senhor. Olha quanta gente. Isso. Pode parar pelo corredor. Agora toda a igreja de pé. Você vai me ajudar em oração.
Você que ficou aí no banco, nesse motivo, estenda as mãos em direção àquelas pessoas que estão de pés agora. Me ajude a orar por elas. Nós somos uma família, um corpo, um organismo vivo. Senhor nosso Deus e Pai soberano, a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que aquele que te teme e anda nos Teus caminhos, veria, ó Deus, a Tua mão poderosa agindo em favor. Por isso, ó Pai, eu quero entregar agora a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em Tuas mãos. Algumas pessoas precisam de uma porta de emprego aberta. Elas já enviaram currículos, elas já buscaram relacionamentos, conexões, ó Pai, se inserirem novamente no mercado de trabalho, mas não obtiveram sucesso. Pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos agora em favor delas, como igreja, ó Deus. São nossos irmãos e nós pedimos que eles sejam abençoados pelos céus, em nome de Jesus. Abre uma porta de emprego, ó Deus. Traga uma promoção para aqueles cujos quais precisam de mais recursos. Coloca no coração deles, ó Deus, se aperfeiçoarem, investirem em conhecimento e em preparação, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta os teus filhos e as tuas filhas, para que possam se posicionar, ó Deus, de uma forma cuja qual o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, entra com providência, ó Pai. Abre os céus para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a cada empresa, a cada empresário. Abençoa os teus filhos, ó Deus. Entra com providência. Que a empresa seja uma empresa saudável. Seus produtos, seus serviços, seus negócios sejam abençoados, dirigidos por pessoas que andam nos teus caminhos, que te temem, ó Deus, e elas possam ver como temer ao Senhor é benéfico, é lucrativo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a área financeira dessas pessoas, pedindo que a tua mão venha agir, venha mover, que o teu sobrenatural, ó Deus, possa entrar com providência. E nós vamos ver contratos, nós vamos ver portas abertas, nós vamos ter notícias de prosperidade, de avanço, de crescimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, pode aplaudir o Senhor. Isso, você pode voltar para o seu lugar. Enquanto você volta, o verso 3 vai falar de casamento. Tua esposa no interior da tua casa. Quem aqui é casado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas mais abençoadas que você pode viver na sua vida é ter o privilégio de alguém ter escolhido você para viver com você até o último dia dela, ou o último dia seu. Uma das coisas mais preciosas está na pessoa do nosso cônjuge. Eu não sei se você é capaz de valorizar isso, mas alguém que disse sim à pergunta para viver com você até o último dia da sua vida. Nosso casamento, ele é tão precioso que a estratégia de Satanás de acabar com ele nos mostra o quão importante ele é para Deus.
E é extremamente desafiador porque depende de mais de uma pessoa. Nem sempre estamos alinhados do jeito que gostaríamos. Normalmente, quando um quer perdoar, o outro não quer mudar. Quando o outro quer mudar, o outro não quer perdoar. Às vezes, um não quer mudar e o outro não quer perdoar. Nesses três ambientes, o fracasso é basicamente certo. O único relacionamento que vai dar certo de verdade, independente da crise que ele enfrenta, é quando aquele que quer perdoar encontra-se com aquele que quer mudar. Mudança e perdão juntos, no mesmo ambiente, faz com que a restauração se estabeleça. Às vezes nós brincamos, falando das adversidades dos casamentos, do convívio desafiador com uma mulher, do convívio desafiador com um homem. Mas fora essas brincadeiras, o divórcio e pior, a insatisfação nos casamentos tem sido algo que tem desanimado essa nova geração. Eu sempre brinquei bastante com essas questões de casamento, mas já estou revendo meus valores, porque me parece que às vezes a nossa brincadeira acaba criando um desânimo, certo? Naqueles que estão propensos a se casar. Seu casamento é uma bênção. Seu marido é um homem de Deus. Sua mulher é uma mulher abençoada. Você é casado para sempre, em nome de Jesus. O diabo não vai dissolver o seu casamento. Você está entendendo? Ah, pastor, um dia eu divorciei. Eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro. Então você é casado para sempre. Amém? Essa mulher sua é uma mulher abençoada. É a mãe dos seus filhos. Esse homem é o pai dos seus filhos. Você está entendendo? Então nós vamos parar de dar sentença ruim para o nosso cônjuge. A partir de hoje, sua mulher é linda. A partir de hoje, sua mulher é uma lady. A partir de hoje, sua mulher é uma dama. A partir de hoje, a sua mulher é uma princesa. Só palavra desse tipo. Entendeu? Minha mulher não presta. Presta. Certo? Minha mulher, tudo de bom. Fala homem assim, fala para você acostumar. Todos os homens falam: minha mulher é tudo de bom. Isso. Certo? Seu marido é o quê? Seu marido é um homem bom, um homem honesto. Pode até estar meio perdido, mas vai encontrar o caminho. Você está entendendo? Pode até estar preso em situações desafiadoras, mas vai ser liberto. Você está entendendo? O milagre do Senhor vai vir para a sua casa. Por quê? Porque você teme a Deus e anda nos caminhos do... Então seu cônjuge, certo? Vai estar lá. Uma bênção. Então sai daqui, beije sua mulher na boca. Passa a mão no cabelo dela, dá um cheiro nela, certo? Dorme agarradinho, entendeu? Fala palavras boas. Não vai dar para falar sempre, que ninguém aqui é doido, certo? Tem dia que a gente briga mesmo, vai brigar sim ou não, mas tem que ter a compensação, entendeu? Tem hora que a gente está nervoso, não está muito afim de conversa, não está muito afim de papo, e também ninguém gosta desse negócio não. Essa palhaçada não, de vez em quando tem que rasgar, certo? Mas aí depois, meu amor, hein? Nossa, certo? Foi duro, hein? Mas glória a Deus que nós estamos juntos. Você é magnífica, uma mulher sensacional, certo? Isso, até porque a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é amar e respeitar a mãe dele.
certo? Então não quero mais ninguém do projeto Recomeçar falando mal do seu cônjuge. Você pode ter vontade, lembra? Vontade. Falar não. Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso, pega óleo ungido, passa óleo antes de ir para a igreja, para casa, passa o óleo na mão e vai para casa, passa no travesseiro do outro. Isso é importante. Pega às vezes um olhinho assim, eu vou providenciar uns óleos que vão virar uma igreja dessa pentecostal xiita, você levar para sua casa, chega lá, passa no smartphone do seu filho. Nós vamos orar para o filho, porque nós não criamos filho para ir para o inferno, nossos filhos são do Senhor. Você está entendendo? É isso aí, entende? Então, mas vamos deter no casamento. Então, o que é casamento de quem é casado no projeto Recomeçar? Sexo 2 vezes na semana. Agora eu vou fazer assim. Pronto, vou dar a regra. Eu não faço, mas quero ver os outros fazendo. Não, na verdade. É isso aí. Vambora. Você está entendendo? Vambora. Amizade, intimidade, carinho, respeito, proteção. Amém? Um casal amigo, certo? O que pegar para um, pega por 2. Perdeu o sono de um, os 2 não dormem. Nós precisamos resgatar isso, com essas falinhas entendeu? E a senhora também, para com essas frescuras. Tudo se aborrece. Fica de mal, casal que fica de mal, não conversa. Que de mal. Entendeu? Aborreceu. Meu amor, o pastor falou. É isso aí. É nós. Eu não estou com raiva, eu também estou. Está achando que é só você que está com raiva? Mas eu te amo. Pensa uma coisa dessa. Pensa. Ele escutando a senhora falar assim: eu te amo. Certo? Pensa. Me perdoa. Pensa em umas frases ruins, não é? Perdoa. Entendeu, mulher? Aprenda a falar. Me perdoa. Não dói. Certo? Dá licença. Posso lhe ser útil? Que coisinha linda, né? Olha só. Vamos deitar, meu amor. Olha que coisa sensacional. Nós queremos casal assim. Então eu quero todo mundo que é casado, principalmente se você estiver aqui hoje com sua mulher. Então primeiro levante todo mundo que está com sua esposa, marido e mulher. Você que está aí com a sua adversária, fica em pé e segura na mão dela. Segura na mão dela. Isso aí, é isso aí, meu irmão. Olha agora para ela e diz: aqui é para sempre. Isso, você que o seu cônjuge não está aqui, você que está brigado, está meio separado, está de tudo, fique em pé também, porque você também faz parte desse processo. Vamos embora. Isso, glória a Deus, olha aí. Oh, meu Deus do céu. Diga assim: eu sou casado para sempre. Diga: o meu casamento é uma bênção do Senhor. Isso aí. Nós vamos estar orando agora. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar o nosso casamento em Tuas mãos. Toma cada um de nós em Tuas mãos. Cada marido, a cada esposa, aqueles que estão bem, que estão vivendo momentos extraordinários hoje, aqueles que estão mal, aqueles que já estão longe um do outro. Toma em Tuas mãos, ó Deus, o nosso casamento. Nosso cônjuge é uma grande bênção do Senhor. Muito obrigado por Ele ter nos escolhido. Te agradecemos, ó Deus. O inimigo não vai nos destruir, ó Deus. Somos fortes. Temos as nossas diferenças, mas o casamento não é um projeto nosso, é um projeto do Senhor. Então por isso, Pai, nós vamos até o fim. Sustenta-nos,
sustenta cada lar. Eu quero repreender divórcio, adultério e tudo aquilo que não provém do Senhor. Que palavras amigáveis saiam de nossos lábios, que palavras lisonjeiras possam sair de nossa boca, e que o nosso cônjuge se sinta amado, se sinta respeitado pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá um beijinho. Deus abençoe. Senta. Glória a Deus. Agora o texto vai falar de filhos. Teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, comer do trabalho de tuas mãos, ser feliz, ter um bom casamento e ver nossos filhos. Uma das coisas mais preciosas, quando eu morava só com meu pai, às vezes eu chegava de madrugada e ele não dormia enquanto eu não chegava, e aí ele botava um remedinho embaixo da língua para acalmar, e ele brigava muito comigo quando eu chegava tarde demais, e ele me dizia: você só vai saber o dia que você for pai. E o dia que nasceu meu primeiro filho, nunca mais na minha vida eu dormi da mesma forma. Nossos filhos são presentes de Deus. Deus presenteou a mim e a Mary com 2. E nós vemos tantas lutas agora com os nossos netos, escola, desenhos, tentando tirar essas crianças do caminho do Senhor. Quantos pedidos de oração a gente vê no nosso grupo de irmãos, pedindo para intercedermos pelos nossos filhos. Quantos de vocês gostariam de já ter alguns dos seus casados? Quantos de vocês já gostariam de estar segurando um neto no colo? E o salmista diz: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, verá os filhos de seus filhos como plantas, como brotos de oliveira, como aquela florzinha promissora que o vento não vai derrubar, que vai sobreviver às intempéries da natureza, que vai se fortalecer e que vai virar aquele embriãozinho de fruto, que vai se formar, que vai ser doce, e mais do que isso, que vai carregar também em si a semente de uma nova geração. Nós vamos terminar este culto hoje orando pelos nossos filhos, entendendo que a bênção, sabe? O verso seguinte, ele diz assim, o 4: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, assim como com bons filhos, com um bom casamento, feliz, certo? Com sua situação econômica estabelecida, ok? Andando nos caminhos do Senhor e temendo a Deus. Assim será abençoado. Assim como em todas as áreas. Hoje eu vejo gente que tem dinheiro, com casamento uma porcaria. Um cara com casamento extraordinário, sem dinheiro. Casamento legal, situação econômica, os filhos
tudo perdido. Os filhos no caminho, o casamento legal, a saúde totalmente debilitada. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vive a plenitude. Ele tem mais do que o suficiente de tudo. E mais do que isso, as pessoas que olham para ele vão conseguir identificar. Por quê? Porque esse cara adora a Deus. Essa mulher adora a Deus. Ela serve a Deus de verdade. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui, compartilhar com você a palavra do Senhor, refletir com você sobre nossos erros, os nossos acertos, sobre os nossos posicionamentos familiares. E eu quero, obrigado, campeão, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero novamente fazer uma reflexão com vocês sobre esse texto, mas olhar de uma forma um pouco mais profunda. João, capítulo de número 2, verso de número 1, que nos diz assim, João 2:1, todos acharam, amém? Vamos ficar com essa tradução aqui, que aí todos ficam. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Olhe para mim, eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa história e como aplicá-las ou aplicá-la de uma forma positiva no nosso cotidiano, na nossa vida. Como fazer desses ensinamentos aqui algo proveitoso para o meu casamento, para a minha casa, para os meus filhos. É isso que eu quero conversar com vocês. O texto diz que o primeiro milagre, eu não sei se você notou, mas no final diz assim: e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, certos seus discípulos creram nele. Esse texto nos oferece a indicação de que provavelmente o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Mas muito mais do que o primeiro milagre, é importante nós olharmos onde ele vai realizá-lo. Ele poderia fazer seu primeiro milagre numa sinagoga, para atrair a atenção dos fariseus, para despertar neles a fé. Ele poderia usar como seu primeiro milagre, ressuscitar
um morto, um defunto, e assim criaria um impacto muito grande para iniciar seu ministério. Mas quando nós vemos Jesus iniciar ou realizar seu primeiro milagre, a iniciação do seu ministério, ele opta por um casamento. Ele opta por realizar o primeiro milagre na formação de um novo núcleo familiar, ou seja, onde um homem se desgarra ou se desprende de sua família de origem e vai então se unir a uma mulher que também vem oriunda de uma outra família, e agora os dois se unem numa proposta vitalícia, numa proposta monogâmica, numa proposta heterossexual, até que a morte os separe. Eu acho isso extraordinário, porque isso demonstra a preocupação que Deus tem com a nossa casa, com a nossa família. Seu primeiro milagre vai ser numa festa de casamento, talvez já indicando o maior ambiente onde precisaremos de milagres. A nossa casa, onde as nossas máscaras caem. Porque você pode olhar para o Cláudio Duarte, achar o Cláudio Duarte divertido. Pergunte para minha mulher se eu sou engraçado. Você pode olhar para o Cláudio Duarte e achar que o Cláudio Duarte é educado. Beleza. Pergunta para meu filho. Pergunta para quem convive comigo todo dia. Esses dias eu fui num ambiente muito legal. Nos bastidores, a mulher do camarada foi falar um negócio para ele. Ele falou: fica quieto que eu estou conversando. Poxa. E eu escutei, vi, mas fiquei quietinho. Menino, nós não fomos para o culto. Ele pegou o microfone, falou: gente, família é um projeto de Deus. Família é algo extraordinário. Eu pensei comigo, quem é aquela mulher que ele estava falando? Eu quero que possamos refletir que a nossa primeira igreja, um local mais importante para nós, segundo a Bíblia, é a nossa família, a nossa casa. E ela sempre vai precisar de milagres. E como é que nós vamos fazer para que a nossa casa seja um ambiente de milagres? O texto diz que uma família está se formando. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E o verso logo em seguida começa a delinear o caminho. Estava ali Maria, mãe de Jesus. O texto não indica que Maria foi convidada, porque senão o texto poderia dizer: foi convidada Maria, os discípulos de Jesus e Jesus. O texto não diz isso. O texto diz que estava ali Maria, mãe de, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos. O que o texto me indica é a qualidade de relacionamento que aquela família nutria. É as pessoas cujas quais aquela família tinha por perto. Porque se tem uma coisa importante no sucesso da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, é quem fica por perto. Nossas conexões, nossos relacionamentos. Ô gente, fala sério. Quantas pessoas tinha no jardim do Éden? Quantas? Como é que o Adão dá mole para a mulher dele bater um papo? Você pensa se o casamento não precisa de milagre? Se tem gente no casamento que é capaz de conversar com cobra. Eu confesso a você que eu ainda tenho dificuldade de entender isso. Que tipo de comunicação foi essa?
Se foi verbal, para mim, se foi verbal, era louca. Ou então os bichos tudo falavam. Porque se eu estou no lugar e a cobra fala, Cláudio, olha que fruta boa, não vai dar tempo de eu comer, irmão. Eu estou nas canelas, longe. Pastor, como é que explica isso? Não sei, irmão. Estou esperando chegar no céu para bater um papo. Ou com a Eva ou com a cobra, não sei quem foi para lá, é ou não é verdade? Mas o que o texto me indica aqui é algo muito importante. É que estava naquele casamento pessoas que faziam parte do círculo de amizade daquela família. Querido, é muito importante. Fora, você pode ter muita gente no seu contato, no seu network, na sua rede de relacionamento, mas para levar para a tua casa, para perto da tua esposa, para perto do teu marido, para perto dos teus filhos, tu tem que ter critério e selecionar. Não é qualquer um que pode entrar na sua casa, ver suas coisas, entrar no seu quarto, sentar na sua cama. Pô, pastor, isso tudo é palhaçada. Então leva e lasque-se. Pô, nossa casa é o nosso santuário. Entendeu? E pior, fique atento, mulher. Fique atento, marido. Porque às vezes uma pessoa séria fala as coisas de uma forma suave. Que você quer ver? Vou te dar um exemplo agora. Você começou a levar uma mulher lá para sua casa, uma amiga sua. Sua casa é maneira, felicidade. Seu homem é um homem maneirinho. Seus filhos são bem criados. A senhora tem umas coisas materiais, legal. E aí a sua amiga começa a ficar, às vezes, não é nem uma má pessoa não, inicialmente. Começa a olhar para o seu marido, para os seus filhos, para as suas coisas, e diz, por que eu não tenho? E aí ela começa a olhar para o seu marido e diz, sim. E seu marido começa a ver que a sua amiga está dando mole para ele. Se ele for um camarada despreparado, inexperiente, imaturo, o que ele vai falar? Essa amiga sua, não pego porque não quero. E presta atenção, se insinuar para alguém é algo tão subjetivo, que a pessoa pode dizer que não estava fazendo e você não tem como provar. Você confundiu meu olhar, confundiu. Eu estava só mordendo o dedo. Mas se o seu marido for um homem decente, ele vai falar, querida, traz essa mulher mais aqui não. Está tirando a nossa privacidade. Não gosto muito dela. Sabe? O que ele está falando nas entrelinhas? Essa dona é perigosa. Está de olho em mim. E eu estou fazendo uma força para não pegar. Às vezes você começa a levar um amigo na sua casa, e como é que sua mulher vai dizer para você que seu amigo está dando em cima dela? Então ela começa a dizer, não quero esse camarada aqui, não traz aqui, não tá. É uma maneira, aí os outros não entendem. Quando vê, pastor, ora por mim. Porque levei uma amiga lá para cá, nem me fala. A amiga pegou seu marido, nossa, o senhor é profeta. Deus te revelou? Não, querida. Esse é um buraco que está sendo cavado todo dia. E aqueles que não... Você não é qualquer um que entra na sua casa, você tem que selecionar pessoas que tem um compromisso com a sua felicidade, que no momento de crise vai agir para que você resolva seu problema. Vai lá dar uma olhadinha no que os seus filhos... Menino, eu estou com neto. 1 ano. Marco, meus parabéns, viu, querido? Que eu sei que vai ser papai. Um ano. E 8 meses tem um menino. E aí, meu filho e minha nora chegou lá e falando, não vamos dar mais o celular para o menino. E sabe como é que é vô? O que é vô? Vô
é um cavalo que o filho amansou para o neto montar. É mais ou menos isso a definição. E eu comecei a ficar chateado. Falei, o que custa o menino? Quer ver um desenhozinho? Um menino de 1 ano e 8 meses. Meu filho falou assim, pai, preste atenção. Botou no desenho que o meu filho queria que ele visse. 1 ano e 8 meses. Aí ele olhou. E eu estou olhando, meu filho mandou. Eu falei, eu não estou vendo isso. E botou no que ele queria. 1 ano e 8 meses. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que está acontecendo com essa geração? Tem que prestar atenção em tudo, ó. Em tudo, ó. Em todo e qualquer lugar. Quem anda perto da sua esposa, quem conversa com ela, nesses cabeleireiros, por exemplo, que põe aqueles troços que esquentam a cabeça da mulher. Se a cabeça da mulher já é perigosa, fria, imagine se esquentar, meu Deus do céu. Nós temos aqui o primeiro grande, né, o conselho. Estava ali Maria, mãe de... Pergunta minha para você e para mim também. Quem está na sua casa, na sua vida, na sua intimidade? Hoje, meu filho, se você... pastor, não sei ainda. Então não leva. Entendeu? Então não permita se aproximar da sua família. Posso ouvir um amém? Mas o texto diz que Maria estava presente. Mas aquela família teve a preocupação de mandar um convite. Porque se tem uma coisa que é importante num casamento, o que é? Convidado, gente. A festa só é festa se tiver convidado. Eu fui num casamento um tempo atrás que o noivo não passou mal. O noivo estatalou lá, não sei se arrependeu, traumatizou com aquilo. Menino, eu pensei, a festa, ó. Levaram o noivo para o hospital. A festa rolou solta. Descobri nesse dia que os convidados são muito importantes. Mas também já fui numa festa de casamento que tinha umas 15 pessoas e mesa para mais de 100. E eu fui, e vou te falar o que é ruim nesse lugar. Não é comer, porque tem comida com força. A maioria não vem. Se eu quisesse até levar, eu levava. É que eu não podia ir embora cedo. Pensa, uma festa sem quase ninguém. Eu sou um dos únicos que fui. Não dava para sair despercebido. Fui quase um dos últimos a sair, também só tinha uns 15. Você pode pensar, não demorou muito. Ô gente, não tinha com que os noivos tirar foto, eu tirei umas 20. Eu falei para minha mulher, eu acho que nós estamos casando de novo, não é possível. Vem aqui de novo e tira foto aqui, vem aqui. Então deixa eu falar, quem você vai convidar? Porque o que indica aqui é que Maria já fazia parte do relacionar, indica aquilo que você já tem. Agora, quem vem agora? Quem é que você permite introduzir? E o texto diz que essa família, ela tem a preocupação de mandar um convite para Jesus. E eu acho isso extraordinário, porque até o presente momento, a maioria dos convites que eu vejo de Jesus é para expulsar demônio, curar doente. E essa família, pergunto eu para você, estava precisando de Jesus lá? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por necessidade, não. Essa família não chamou Jesus porque ela tinha uma necessidade. Essa família convidou Jesus para ir no seu casa. Jesus, imagine se sou eu. Aí, Jesus, vou casar. Beleza?
Queria que o senhor fosse lá, no meu casamento. Tá? Não tem crise não, ainda não casei. Tem alguém doente? Tem nada, rapaz. Não vou fazer uma festinha. Comida, ó. O senhor, como chefe dos crentes, sabe a importância de comida para nós. Certo? Então vai ter muita comida. O senhor está convidado para viver comigo momentos felizes. Porque tem gente que vem para a igreja, parece que Jesus é só sofrimento. Vim aqui buscar Jesus. Estou desempregado. E você, doente. E você, os demônios. E você, depressivo. E você, solteira. Isso aqui virou um trem fantasma. Fora os que vêm e não sabem o que vem. Você vem aqui, o que você tem? Tem nada, gente que não tem nada não pode vir, não? Os bons não vêm, é só os lascados. Deixa eu falar uma coisa para você. Trabalhe com prevenção. Leve Jesus para a sua vida antes do problema chegar. Faça dele parte do seu cotidiano, seja ele ruim ou seja ele bom. Jesus está lá, olhando uma musiquinha. Maneiro, imagine ele assim, ó. Isso. Ô, gente, ele é o rei da nação que mais gosta de festa. Os judeus têm 7. E os crentes protestantes no Brasil não gostam que nós dançamos. Você é louco? A Miriam dançou, o Davi dançou, todo mundo dançou, e na hora nós não podemos dançar? Eu não estou falando desses proibidão aí, doideira assim, não. Não é isso não, mano. Olha só, eu imagino Jesus lá naquela festinha, feliz da vida, porque um casamento está sendo bem sucedido. E Jesus está lá na festa, comendo, bebendo, se divertindo, assim de gente na festinha. E Jesus está lá. Quando de repente, menino, o vinho começou a acabar. Pastor, o vinho era com fermento, sem fermento, tinha álcool, os pinguços já estão tudo de olho em mim. Para saber se pode manguaçar. Deixa eu falar para você, eu, Cláudio Soares Duarte, não sou a favor do álcool, principalmente dentro de casa, porque ele ensina nossos filhos para beber. O consumo de álcool é hoje, certo, o motivador da maioria das crises domésticas, como violência doméstica, pornografia, prostituição, pedofilia. Então, álcool zero. Pô, pastor, mas eu, sim, fala assim não, vim hoje visitar aqui a igreja, até gostava do senhor, e agora só fala que eu não posso beber. Esse dia fui pregar numa igreja, falei, o Eucana, um cara falou, eu também. Eu falei, não rapaz, Eucana é um nome próprio. O pinguço já gostou logo. Você está rindo, mas é sério. Então eu sei que tinha vinho. Para os mais ortodoxos não tem álcool, por menos era muito, certo? Então não vou entrar no X. Só que o vinho está acabando. E o que representava o vinho? A alegria. E como é que uma família vai sobreviver sem alegria, sem ser feliz? Gente, olha, eu vim aqui pregar, eu estou doido para voltar para casa. Porque para mim não tem um ambiente mais legal do que lá na minha casa. Ô pastor, lá não tem problema não? Às vezes eu vou para casa e chego lá, arrumo logo uma briga. Dá até vontade de voltar para o culto. Para ver se tem mais um para pregar. Mas é o lugar da minha felicidade, onde eu reabasteço, onde estão as pessoas que me amam de ver. Nossa família não pode faltar alegria. Não pode faltar felicidade, pode faltar comunhão. Casamento é para isso, família é para isso, gente, para sermos felizes. Por que tem gente que trabalha? Porque não quer chegar em casa. Tem uns caras que ainda trabalham, sai do trabalho,
Eu chego em casa, aí a mulher fala, ele diz: eu nem escuto, pastor. Ela grita, mas eu estou escutando baixinho, porque quando eu bebo, perco a audição. Eu até entendo. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Talvez porque não gosta de estar em casa, ou porque é alguém que perturba outro que acabou de chegar. Eu não sei quem você faz parte dessa trama. Eu sei que família é lugar para ser feliz. Vinho, muita felicidade. Felicidade no amor entre você e sua esposa. Quem aqui é casado, levante a mão. Olha que beleza, quase todo mundo. Deus te abençoe, te guarde. E meu sentimento? Ô gente, eu casei com uma mulher para quê? Para ser, ou melhor, não para ser feliz, para compartilhar felicidade. Porque feliz eu já era sem ela. E se ela morrer hoje? Continuo feliz. Eu vou chorar um pouco para valorizar o defunto, mas, certo? Eu não dependo de uma mulher, você não pode depender de um homem para ser feliz. Quem te faz feliz é Deus. Posso ouvir um amém? Então para com essa palhaçada de depositar nos outros a sua expectativa de felicidade. Se decepciona com a pessoa, fiquei amargurado, nunca mais eu sou feliz. Então morre, miserável. A vida é assim de decepções. Família é lugar de ser feliz. Quando os filhos nos irritam, o que eu faço? Eu sempre migro para um ambiente onde não está ruim. Me aborrecei com minha mulher, vou lá para meu filho e falo: filho, vamos aqui, porque o negócio lá, ó, o inimigo está furioso. Aí meu filho já começa a rir, pai, né? E fala: mas o senhor também tem culpa. Eu digo: pô, o inimigo está vindo para cá? Poxa, achei que era só lá. Que basta falar alguma coisa contra nós, que nós já estamos saindo em defesa própria. E aí eu vou para lá me divertir. Às vezes é meu filho que me tira o sério. E aí eu vou para minha mulher: filha, o que é aquilo que nós fizemos? Meu Deus do céu, puxou você, purinha. Isso aí não tem um indício do meu DNA. Aí ela fala: meu filho, esse menino é bom, ainda é novo, não liga não. Devíamos ter comido no ninho, mas não comeu. Agora que cresceu já era. E aí eu fico: é isso mesmo, isso. E lá em casa é assim, lugar de felicidade. Lá em casa não fala palavrão. Não, palavrão não. Aí quando você fica nervoso, só miserável, filho de uma meretriz desviada, alguma coisa assim, sei lá. Um local de paz, de alegria. Muito vinho. Só que o texto diz que o vinho está acabando. E está assim de família que não tem mais vinho. Não tem mais alegria não. É uns relacionamentos assim, preto e branco. Porque vinho tem cor, vinho tem cheiro e vinho tem sabor. Está assim de família que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Uns troços assim, soço. Uns casamentinhos assim, sabe? Foinha. Sabe? Os encontros amorosos são de 3 em 3 meses. E dura 5 minutos. Ô meu filho, vocês sabem quem fez? Tem criança aí, né? Não vou falar pornografia não, estou só brincando com você. Você sabe quem fez o sexo? Foi Deus. Vocês estão espantados? Foi Ele. Para quê? Para você fazer com a sua mulher. Aí o cara não casou, quer fazer sexo. Casou, para de fazer. Quando não pode, ele quer fazer. Quando pode. Não sei se o casamento assassina quase 90% dos hormônios. Tá namorando, você olha para ela e fala: maluco, ou ela sai perto de mim, eu vou rasgar ela no meio. Não é verdade? Casa não rasga nem na beiradinha, irmã. Você está rindo de quem? De mim? Escute só. Casamento é lugar e família é lugar para sermos filhos são herança do... É isso aí, querido. Só que essa família está enfrentando um problema que muitos de nós temos.
Porque eu aprendi uma coisa: família nenhuma pode não ter vinho nenhum, e família nenhuma vai ter muito vinho para sempre. Porque me parece que o vinho é um negócio que tem época que está tudo bom, louvado seja Deus. Tem época que diz: meu Deus do céu, por que você não volta logo? Oh meu Deus. Tem época que você fala: Jesus, se o senhor voltar agora, eu acho que eu prefiro ficar, porque aqui está tão bom, eu estou me dando tão bem. Só que o texto diz que essa família enfrenta um problema. O vinho, aquilo que trava alegria, aquilo que trazia comunhão, sabe? Aquilo que muitas vezes inibia os defeitos, estabelecia uma linha de comunicação mais clara, mais objetiva, sabe? Aquilo está faltando. E aí, quem é que nota isso? Quem tem compromisso com a família. Quem notou que o vinho não vai dar para ir até o final, preste atenção. Aquele vinho não era suficiente para o período daquela festa. Se nós não prestarmos atenção, durante o nosso casamento, o nosso relacionamento familiar, nós vamos consumindo o vinho, a alegria, sabe, a satisfação, ela vai sendo gasta. E se ela vai sendo gasta, ela precisa ser reposta, senão acaba. Por que pessoas dizem: não amo mais meu marido, não amo mais minha esposa, eu vou ser obrigado a colocar meu filho para fora de casa, eu vou ser obrigado a ir embora dessa casa porque eu não suporto mais? O que faz com que essa ruptura aconteça? O vinho que não foi reposto. Porque o casamento vai trazendo desgaste, o relacionamento ele vai trazendo desgaste, porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Você não vai ter atrito comigo, eu não estou perto de você, mas se eu estiver, certamente nós vamos ter. Então, durante o dia a dia, você tem um atrito com a esposa, com o filho, com os pais, com horários, com programas televisivos, com tarefas domésticas. Hoje o atrito ainda é muito maior, porque esse humanismo cujo qual nós estamos inseridos nos transformou em divindades. Muitos de nós, ou a maioria, se não todos, achamos que somos pequenos deuses, onde tudo tem que girar ao nosso redor, acontecer segundo o que nós queremos. Qualquer contrariedade já nos expõe a uma explosão, um nível de intolerância alto. Nós vamos nos relacionando e vamos nos ferindo, sim. Nós vamos aqui, uma palavrinha, uma coisa. Por quê? Por causa da proximidade. O desgaste vai acontecendo. Maria é alguém que nota. Aquela família, como eu disse, ela tem a preocupação de trazer para perto pessoas que têm o compromisso. É assim que funciona. Pega, por exemplo, uma palavra que hoje eu nem sei se usa mais, a palavra penetra. Aquele que não era convidado. Se você pegar numa festa, der uma festa na sua casa, e você convidar amigos, e acontecer, por exemplo, alguém está sem a bebida no copo, e o garçom não está passando por ali, e você já começa a ver nesse convidado ou nessa pessoa um índice de insatisfação, e você é amigo da família, você não quer que aquela pessoa saia daquela festa falando mal daquela família, dizendo que aquela festa não foi boa, porque quando você tem compromisso, aquela festa também é sua, mesmo que não seja na sua casa, é na casa de alguém que você tem compromisso. O que você faz? Não te serviram não, querido? Só um minutinho, tá bom? Ô garçom,
Dá um pulinho aqui, querido, e serve o amigo aqui que está com a bebida. Por quê? Porque se você tem compromisso com a casa, se você tem perto de você, de seus filhos, de sua família, você sabe por que é que as famílias de antigamente protegiam melhor seus filhos? Porque os vizinhos e amigos também ajudavam a criá-los. Se você tem mais de 30, tu sabe. O vizinho via você fazendo alguma coisa de errado, vou falar o teu pai. E como é que nós fazia? Não vai? Fala não, senão eu vou apanhar. Hoje, se mete na sua vida. Aliás, se você achar meu pai para falar com ele, me avisa que eu estou precisando falar com ele. Porque às vezes tem pai que não tem nem tempo. Olha o filho sentado na sala e diz para a mulher: quem é esse menino aí? Ele diz: é o Jorginho, nosso filho. Menino, vem cá, Jorge, para me te dar um abraço. Se eu te visse na rua, eu não sabia quem você era. Tem mulher se sentindo viúva de marido vivo. Você está rindo, mas é sério. Maria é alguém que... Agora vamos, cara. Se um penetra, olha o outro sem bebida, o que ele faz? Chama o garçom? Tá ruim aqui, né, irmão? Tomei quase nada, bicho. Ô festinha michuruca, hein? Nós precisamos trazer para perto de nós, de nossa casa, de nossos negócios, de nosso ministério, gente que tem compromisso. Isso é muito importante. Quando Deus te traz para uma igreja, que Ele é o dono, e você entra no banheiro e vê um papel higiênico que caiu no chão, o rolo, por acidente, e você não coloca no lugar, essa igreja não é minha, eu não sou pastor, não interessa, essa igreja é do Senhor. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui, se há um comprometimento ou se não há. É muito importante. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Nós vemos, o vinho está acabando, não dá tempo de comprar. Essa estrutura aqui não é da nossa atualidade, não era assim, ir ali comprar vinho para uma festa, ou comprar refrigerante para uma festa. Maria então está vendo que aquilo vai dar errado, que aquilo vai ser uma vergonha, que aquilo vai ser um fiasco, que aquilo vai ser um desastre. Então Maria, que está provavelmente nos bastidores, de onde parte a bebida, de onde saem os recursos para passarem pela porta da sala e serem servidos, porque essa é uma grande orientação. Os grandes problemas das famílias não acontecem nas salas de visitas, onde os outros podem ver, onde nós queremos oferecer a aparência. Ela acontece nos bastidores, no quarto, nos lugares onde as pessoas não podem nos ver. Por isso é que eu digo, quem já ouviu a expressão roupa suja se lava em casa? Esqueça isso. Você quer roupa suja a gente lava na frente dos outros. Que é isso, pastor? Sim, tem um problema para resolver, chama um mediador. Por quê? Porque na frente dos outros a gente fica mais educado. Se você está sozinho e você quer resolver um problema e a sua mulher falou um negócio que te irritou, como é que você fala? O quê? Fala de novo. Se você está perto de alguém, como é que você fala? Não entendi, você poderia repetir? Você está rindo? Em casa a máscara cai. Você fala assim com sua esposa: amor, o que é? Se não tiver, ninguém. Se a roupa suja estiver em casa. Agora fala perto dos outros: amor, oi filho,
Me chamou? Nós fica tão educadinho na frente dos outros. Parei de discutir sozinho, que a briga ficava feia. Melhor coisa para fazer na minha casa nessa época era vender faca. Passei a discutir na frente dos outros. Por quê? Porque aí ela fica tão doce assim, mais maleável. E eu também. Pode repetir? Repeat, please. Dá para falar de novo? Eu acho que não entendi o ângulo cujo qual você está expressando a sua posição. Se está em casa, eu vou matar você, sua praga. Aprenda a falar comigo. Olha como é que o vocabulário muda. Nossa. Hã? Sim ou não? Sim. Minha vontade é esganar você. A minha vontade é ver você falecer por asfixia. Olha como é que fica mais suave. Você está rindo, mas é sério. Os problemas... Gostou, né? Esse pessoal que ri depois dos outros é o maior barato. É um riso meio retardado. Todo mundo ri, eu estou brincando, viu? Exatamente para causar mais riso. Tá certo? Mas preste atenção. Ô, gente, os maiores problemas que vamos ter de verdade acontecem na nossa intimidade, onde deixamos poucas pessoas irem, mas aquela família deixou Maria ir lá. E Maria é gente boa, sim ou não? Se tem uma coisa que eu odeio, é as extremidades quando o assunto é Maria. Me perdoe os católicos aqui presentes e os protestantes também, porque para mim são dois sem noção muitas vezes. O primeiro porque quer dizer que Maria não é ninguém. A Maria é uma mulher comum. Como assim? Você é louco de dizer que Maria era qualquer uma? Maria foi a única mulher que pisou nessa terra e teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Que história é essa? O anjo diz para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és vós entre as mulheres. Então esses protestantes que ficam dizendo que Maria é qualquer uma, vai ler a Bíblia, meu filho. Agora também os católicos: Maria não pode ser mãe de Deus, gerou Jesus, extraordinário, não pecou, certo? Quando se relacionou com José, porque não morreu virgem e não fez nenhum pecado. Por que ela não pode ser mãe de Deus? Porque Deus é mais velho. Você só pode ser mãe de quem é mais novo? Então é um puxando para o lado e outro puxando para o outro. Maria para mim foi a mulher mais importante, que recebeu a melhor missão e a maior missão. A Moisés Deus entregou seu povo, a Davi Deus entregou seu reino, aos profetas sua palavra, e a Maria e a José seu filho. Então lave sua boca antes de falar desse casal. Se não sabe falar, fica quieto. Agora não bote num lugar também que não está. Maria está lá, fundamental, vai fazer parte do primeiro milagre, e ela tem compromisso com as pessoas que se relacionam com ela. Ela vai lá, ela pode resolver sim ou não? Sim ou não? Não! Mas ela conhece quem? Então, ela vai lá falar com... E é o maior barato isso. Ela chega e fala assim: ô meu filho, o vinho acabou. Isso vai ser uma vergonha, Jesus. Esse pessoal não tem vinho. Por que você não faz uma pregação? Imagino eu, aí já é o meu conteúdo. Por que você não prega aí para o pessoal esquecer do vinho? Que aí eles te escutando. Ninguém come nem bebe mais nada. O Senhor já faz um amém e manda os crentes embora para casa. Ela está preocupada, ela quer que aquilo seja resolvido. Ela não quer que aquela família viva uma grande porque Deus não quer envergonhar você. Deus não quer te humilhar. Deus não quer ver você com casamento, com seus filhos tudo bagunçado, sabe? Que essas coisas esquisitas que muita gente vive. Porque tem gente que vive um relacionamento que eu vou falar para você, meu Deus do céu. Agora olha o que Jesus falou para ela: ô mamãe, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está falando para ela? Parece que ele foi grosso, sim ou não? Parece ou não parece?
Mas usou uma expressão muito comum para a época. E na verdade ele só estava falando para ela: mamãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Fica tranquila que eles me convidaram. A senhora não pode resolver, mas eu posso. Fica tranquila que na hora certinha eu vou agir. Maria entendeu perfeitamente. Passou pelos convidados e falou assim: está vendo aquele convidado ali, ó? Passou pelos garçons e disse: está vendo aquele convidado ali, ó? O que ele mandar vocês fazer, faz, que aquilo rebenta. Meu menino, Jesus. E toma-lhe festa. Quando o vinho está quase acabando, que eu aprendi uma coisa com Deus muito ruim. Ele costuma agir aos 44 do segundo tempo. Deixa eu usar o futebol, porque é uma coisa muito comum do brasileiro e do carioca. Fui assistir aquela final do Flamengo lá em Belo Horizonte, na casa de uns cruzeirenses. Se você é flamenguista, sabe a dor que estava no nosso coração. Eu falei, e eles gritando. E eu falei: Jesus, meu Deus do céu, o Flamengo vai perder. E eu aqui no meio dos inimigos, dos alemão. Menino. E eu não oro para o futebol, porque tem um pessoal orando para eu perder. Eu oro para o outro ganhar. Sei lá, vira meio feitiçaria. Eu não gosto não. Eu não gosto não. Não oro para essas coisas não. Ah, o meu time ganha. Já tem um jogador aqui, esses que vão ganhar dinheiro, que ore. Eu só torço, ganha, não ganhou. Lascou, vou para casa, tem outro jogo daqui um dia. O problema não é meu. Mas aquele dia, menino, eu vi aos 44, o Flamengo fazia aquele golão. Eu só no meio dos alemão, o único flamenguista. Falei: hoje Deus está querendo. Está querendo fazer igual o Josué. Hoje eu vou engrandecer o seu nome no meio de Israel. Falei: é hoje que eu vou arrebentar. Porque às vezes, querido, você está assim: pastor, eu estou nesse culto, eu estou assim mesmo. Aliás, eu não estou nem nos 44, já estou na prorrogação. Porque tem época. E quando tudo parecia perdido, o que tinha naquele casamento com fartura? Água. Porque às vezes seu casamento, sua família virou uma água. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, não tem nada. Se alguém pergunta quem é aquele ali, você fala: aquele em pé ali? É, meu marido. É? Mas nem parece. Mas é. Não que eu gostaria que fosse. Aquele ali é seu filho? Qual deles? Aquele lá, o que está correndo. É, menino. Aquilo é meu, não para. Tua energia. Você queria que ele fosse doente? Criança tem que correr, rapaz. Deixa as crianças correr. Você não já correu? Agora os meninos correm. É porque você envelheceu, não dá para correr atrás. Você pensa que você não corria? Pergunta ao seu pai a quantidade que você corria. Esse menino é seu filho? Aprendeu essa velocidade porque saiu de tu. Meu neto vai lá em casa, sobe tudo. Os meninos, chegou um menino, levanta os troços que quebra tudo. Quem chegou? Miguel. E não é o anjo, é meu neto. O menino mexe em tudo, Paulão, quebrado o menino. E o meu filho fala: eu falei: deixa o menino. Mas pai, eu falei: isso é seu filho, rapaz. É você, quando era pequeno, você quebrava tudo. Você eu tinha que amarrar com corrente, esse menino ainda dá para deixar solto. Preste atenção. Eu queria que você olhasse o que está acontecendo aqui, sabe? E é nesse momento que só tinha água, porque tem uns casamentos, umas famílias que é água, ninguém pode sujar nada. Ninguém pode sujar nada. O marido chega em casa, a mulher diz: tira o sapato, mão na cabeça, encosta na parede. Maluquice é essa, rapaz? É dia, vamos comer uma pipoca, acabou, joga o resto pro alto, espalha tudo. E agora nós vamos dormir, amanhã a gente passa a vassoura, o aspirador, cheio de sal. É, né? Vai desidratar. Maravilhoso. Mas não, as crianças que não podem fazer bagunça, o menino quer correr, não corre não. Por isso que eu gosto de casa de aglutinado. Por isso que eu prego sobre isso. Casa de aglutinado, as crianças são fera.
catarros correndo. Os meninos cheios de saúde. E correm para lá, e com o menino resfriado, dá banho. Em fio de dispersivo. Vai na casa de dispersivo, os meninos bobão. Tio, boa noite. Fumou o quê, garoto? Cadê o resto dessa sua pedra? Ô, gente, tá vendo como que você tá se divertindo? Tô falando da sua família. Que você se divertindo com a sua própria história. Isso aqui é quase uma biografia sua. Ou nossa. Certo? Então o que nós olhamos? Nesse momento que só tem água, porque tem casamento que já é água, as famílias aguardam. Jesus falou, agora eu vou entrar em cena, esse negócio ainda não acabou, e essa família me convidou, e se eles me convidarem eu vou fazer o que sou capaz de fazer, e vou fazer o final dessa história ficar muito melhor que o começo. Porque você pensa que o seu casamento acabou, que a sua família destruiu, só acabou e só se destruiu se Jesus não tiver. Porque se ele tiver, se prepara, porque está para vir por aí a melhor fase do seu casamento, da sua família. Seus filhos irão chegar onde você não chegou, o seu teto será o piso dos seus filhos. Aí sabe o que Jesus fez no auge da crise? Falou, gente, ó, o vinho acabou. Pessoal aí, ó, tem dinheiro não, quer fazer festa, mas não tem. Sorte deles é que eu estou aqui. E presta atenção no que eu vou fazer agora, que é essa água. Pim-lim, pim-pim. Bebe agora para ver se é vinho. Foi isso que ele fez? Sim ou não? Não, ele chamou o garçom e falou assim, irmão, tá vendo aquelas talhas de água lá? Enche até a boca de água. Beleza. Maria tinha falado, obedece a ele. Encheram. Aí Jesus falou, agora pega um pouco e leva para o organizador da festa, para o maître, e manda ele provar. Eu imagino o cara levando. Aquela água estava suja, que o pessoal lavava a mão. E Jesus mandou o cara tomar. O garçom só levou porque era para o cara. Se Jesus falar, toma. Porque quando o cara tira, o que tem ali? Água. E ele está levando para o cara provar o quê? Água. Quando ele chega lá, falou, o moço lá falou para você provar. Quando o cara provou, falou, nossa, que vinho bom, é isso que vai servir agora? O servente deve ter falado, o que tem aí? O servente sabia que tinha tirado água, o cara não sabia de onde vinha o vinho, ninguém sabia nada, porque Jesus entrou em cena. E quando Jesus entra em cena, o impossível acontece, o inacreditável começa a se tornar real. 6 talhas de aproximadamente 70, 80 litros cada uma. Jesus acabou de dar presente para o noivo. Um vinho claro. A festinha continuou, sim ou não? Sim ou não? Mas ninguém que estava na festa soube disso. O agir de Jesus passou despercebido por todos os que estavam lá. O único a narrar isso é João. O que isso indica, pastor? A descrição de alguém tão poderoso que quer entrar hoje na sua vida, no seu casamento, livrar você da vergonha, e ninguém precisa estar sabendo. O que ele quer é que você o honre com o estilo de vida que ele vem te oferecer. É só isso. Agora, a decisão de levar Jesus para essa festa não foi de Jesus, foi de quem estava constituindo a família, o dono da casa. É você que diz quem é que entra lá. É você que diz. É você que diz quem entra na sua casa. E não por um programa televisivo, não por levar uma Bíblia para casa, não por ligar um rádio numa emissora gospel. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estilo de vida, de comportamento, de santidade, de comprometimento.
de pessoas que vão olhar para você e vão dizer: eu vejo Deus na sua vida.